Pessoal, agora a gente tem aqui um circuito paralelo. Nesse circuito paralelo eu tenho aqui uma fonte DC, uma fonte contínua de 8 volts, que está passando aqui por um resistor de 2K, que está em paralelo com o resistor de 470 ohms, e um outro de 220 ohms. Bem, qual é a característica de um circuito paralelo antes de a gente começar a calcular? Aqui eu sei que a corrente irá se dividir, né? Então vou ter uma corrente I1, uma corrente I2 e uma corrente I3, tá? Eu sei que as quedas de tensão, né? A queda de tensão no resistor 1 vai ser igual à queda de tensão no resistor 2, que vai ser igual à queda aqui de tensão no resistor 3, tá? Então posso falar que VR1 é igual a VR2, que é igual a VR3, que é igual à tensão da fonte, que é 8 volts. Por que eu posso afirmar isso? Eu posso afirmar isso porque se eu considerar esse ponto aqui como ponto A e esse aqui como ponto B, né? Esse ponto A ele vai se distribuir tudo aqui em cima e esse ponto B irá se distribuir tudo aqui embaixo, porque está tudo em paralelo. Então, eu sei que aqui vai ser 8 volts, que aqui também vai ser 8 volts, que aqui também vai ser 8 volts. Então vamos lá, vamos ver o que pede o exercício. O exercício ele pede para poder calcular a resistência equivalente, pede para poder calcular o I total e a corrente IR1, IR2 e IR3, tá? São essas correntes aqui que está se dividindo, né? Então eu tenho aqui a corrente total, que ele sai aqui do circuito. Vou ter uma corrente descendo aqui, né? Ó, I1, uma corrente descendo I2 e uma corrente descendo aqui I3. Então vamos lá. Primeiro calculando a resistência equivalente aqui desse circuito, né? Ó, então item A, para poder calcular a resistência equivalente, eu sei que 1 sobre resistência equivalente vai ser igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 mais 1 sobre R3. Então, a resistência equivalente aqui vai ser o quê? Vai ser 1 sobre o valor de 2000, né, resistor de 2K, mais 1 sobre a resistência de 470 ohms, mais 1 sobre o valor de 220 ohms. Então, se eu somo tudo isso daqui, lembrando, pessoal, que quando eu tenho 1 sobre, eu posso usar aqui, ó, esse x elevado a menos 1, tá? Como eu expliquei lá no circuito série, né, numa das videoaulas que está aí mesmo no canal, tá? Então vamos lá, ó, 2000, 1 sobre, mais 470, 1 sobre, mais 220, 1 sobre. Então, somando tudo isso daqui, ó, deu esse valor, né? Eu sei que 1 sobre a resistência equivalente vai ser isso, então, vamos lá. 1 sobre a resistência equivalente vai ser igual a 7,17 vezes 10 a menos 3, né? Então, logo, a minha resistência equivalente, ela vai ser 1 sobre, né? Eu só estou jogando isso aqui para cá e jogando isso aqui para baixo, né? Ó. Então, vai dar 7,17 vezes 10 a menos 3. Aqui, então, 7,17 expoente de menos 3 é esse valor. 1 sobre, deu esse valor aqui, ó, de 139,5 ohms, tá? Então, essa aqui é a resistência equivalente. Pessoal, essa é uma maneira de calcular essa resistência equivalente. Uma outra maneira de calcular essa resistência equivalente seria fazer de parzinho em parzinho, né? Como também mostrei lá como é que faz no vídeo de resistência resistência equivalente em paralelo. Então, ó, fazendo esse com esse, né? Eu sei que a resistência equivalente 1, que eu estou fazendo o primeiro desses dois aqui, ó, vai ser o quê? RA vezes RB dividido por RA mais RB, né?
Então, isso aqui vai ser meu RA e esse aqui vai ser meu RB. Então, a resistência equivalente aqui vai ser o quê? 470 vezes 220 ohms, dividido por 470 mais 220 ohms. Então, isso aqui vai ser igual, vamos usar aqui a calculadora, né? Então, vai ser 470 vezes 220 dividido, abre parênteses, tá, pessoal? Vamos abrir parênteses, porque isso aqui é uma soma, tá? Então, não posso fazer direto. Então, abri parênteses, 470 mais 220, fecha parênteses. Deu 149,85. Então, vamos lá. 149,85 ohms, tá? Bem, agora ficou como? Então, ficou assim, ó. Eu tenho aqui essa resistência de 2K, né? Que ela vai estar em paralela com essa resistência equivalente aqui, ó, entre esses dois que eu acabei de calcular. Chamei de resistência equivalente 1, né? Que é de 149,85 ohms, tá? Então eu tenho essas duas aqui, ó, que estão em paralelo agora, né? Deixa eu só melhorar esse K aqui. Então, fazendo de novo parzinho, parzinho, né? Ó, eu vou chamar isso aqui de resistência equivalente 2, né? Que vai ser a total. Então, vamos chamar já de total. Que ela vai ser o quê? Esse aqui é o A, esse aqui é o B. Então, é 2000 vezes 149,85 dividido por 2000 mais 149,85. Então, se eu calculo isso daqui, né? Vamos ver quanto que vai dar. Então, é 2000 vezes 149,85 dividido por 2000 mais 149,85. Fecho parênteses, dou um igual, deu aqui, ó, 139,4 ohms. Então, 139,4 ohms, tá? Pessoal, reparem, deu igual os dois resultados, tá? Então, tanto faz eu usar essa maneira aqui para poder calcular a resistência equivalente, ou se eu for fazer aqui de par em par, para poder calcular a resistência equivalente. As duas batem, tá? Aí vocês escolham aí qual que é o método mais interessante para vocês calcularem a resistência equivalente. Bem, tendo a resistência equivalente, eu vou calcular agora o item B, que é a corrente total desse circuito, né? Então, para poder calcular a corrente total desse circuito, ficou bem simples, tá? Ó, por quê? Eu sei que eu tenho uma fonte, e essa fonte, ela está me enxergando aqui uma resistência equivalente de 139,5 ohms. Vou usar esse vírgula 5, tá? Então, para poder saber o I total, sabendo que eu tenho aqui uma tensão de entrada de 8 volts, eu posso dizer que meu I total vai ser o quê? A tensão entre o ponto A e B, né? Então, vou chamar aqui de VAB, dividido pela resistência equivalente. Então, a tensão entre o ponto A e B é de 8 volts, dividido por 139,5 ohms. Isso vai dar, vamos calcular, 8 dividido por 135, ou melhor, 139,5,
deu esse valor. Para poder colocar isso aqui em notação científica, tá? Vamos fazer assim, ó. Vamos colocar aqui, ó, 0,0573. Para colocar em notação científica, aperto o ENG da calculadora. E aí isso aqui é igual a 57,3 miliampere, tá? Então, ou 0,0573 ampere ou 57,3 miliampere, tá? O resultado é igual ao mesmo, né? Um é com unidade e a outra com notação científica. Então, esse é o item B. Para poder calcular o item C, eu preciso saber a corrente no resistor 1, a corrente no resistor 2 e a corrente no resistor 3, tá? Então tem aqui, ó, I1, I2 e I3. Eu sei que corrente é igual ao quê? A tensão sobre resistência, tá? Então, partindo dessa fórmula, o que eu vou fazer? A corrente no resistor 1, ela vai ser o quê? A tensão que eu tenho no resistor 1 dividido pela resistência no valor da resistência do resistor 1. Então a tensão eu já sei qual que é, ó, é 8 volts. Então é a tensão no ponto A e B dividido pelo resistor 1, que é 8 volts, dividido por 2.000 ohms, né? Então, calculando isso, vindo aqui na nossa calculadora, 8 dividido por 2.000, eu tenho esse valor igual a 4 vezes 10 a menos 3 amperes, né? 4 vezes, vezes 10 4 vezes 10 a menos 3 amperes, isso aqui é a mesma coisa que 4 miliamperes. A corrente no resistor 2 vai ser o quê? A tensão do ponto AB também, né? O que eu tenho aqui, então vai ser meu VAB dividido pela resistência 2. Então é 8 dividido por 470 ohms. Então, fazendo essa conta aqui na calculadora, 8 dividido por 470 dá esse valor de 0,017 amperes, tá? Aperto o ENG, então isso aqui é a mesma coisa que 17 miliamperes. Calculando o valor da resistência da corrente no resistor 3, né? Então tenho aqui a corrente no resistor 3, vai ser a tensão no ponto AB dividida pela resistência 3, que vai ser 8 dividido por 220 ohms, né? 220 ohms. Então, se eu pegar esse valor e dividir por esse, usando aqui a calculadora, 8 dividido por 220 ohms, deu esse valor de 0,0364 amperes, tá? Bem, notação científica, isso dá 36,4 miliampere. Bem, tá aqui. A gente calculou que I1, I2 e I3, né? Então, I1, I2 e I3. A princípio, o exercício está resolvido. Para saber se eu acertei ou não, o que eu faço? Eu posso sair somando. Ó. Se esse valor mais esse der o valor da corrente total, né? Então, olha só, minha corrente total deu de 57,3 miliampere. Então, vamos somar aqui os valores de miliamperes. Se eu somar 4 mais 17 mais 36,4 deu 57,4 miliamperes, que bate com o valor aqui, ó, de 57,3 miliamperes. Então, significa que eu acertei o exercício. E é isso, pessoal.